Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao bloco 2 do nosso curso de Neurociência. Aqui vocês deram uma passada já inicial nos conceitos fundamentais, nas 3 aulas do bloco 1, conceituando um neurônio, uma sinapse, um neurotransmissor. Essa parte inicial, vocês já estão craques, já sabem aí como é que a coisa funciona, uma visão geral da neuro. Nesse bloco 2, inicialmente dividido para 5 aulas, a gente vai ter um olhar macroscópico, quer dizer, como que o sistema nervoso está constituído na sua anatomia. É claro que junto com essa anatomia a gente vai trazer aspectos funcionais, para ficar uma coisa mais agradável, senão fica um monte de nomes, flechas, indicações e que a gente não sabe exatamente para que ele funciona. Então essa aula em especial, a aula 1 do bloco 2, é uma aula direcionada para você entender como é que se organiza o cérebro humano, o sistema nervoso, o cerebelo, o tronco encefálico. A gente vai conhecer as estruturas propriamente ditas. E funcionalmente, claro, a gente vai dar algumas ênfases em funções especiais. É claro que não daria para a gente falar sobre todas as funções, não haveria tempo para isso, mas as principais funções de cada região, os lobos didaticamente divididos, é isso que a gente vai tratar nessa primeira aula do bloco 2. Inicialmente eu queria trazer para vocês uma frase dita por Freud sobre a formação de um cientista, né? E basicamente essa aula está focada nessa grande frase. Vamos ter mais dúvida do que respostas. E é assim que a gente está com a neurociência atual. Diversas áreas, diversas estruturas, a gente não sabe definir exatamente qual é o funcionamento. O Brodmann, vocês vão ver que determina um mapa citoarquitetônico importante para as funções cerebrais, mas não é suficiente ainda para a gente determinar todas as funções cerebrais. As lesões neurológicas em especial, cada uma se manifesta de uma forma muito particular. Alguns ficam com uma lesão mais pronunciada, outros menos. Isso a gente não consegue ainda intensificar com um exame de imagem o quanto de sequela aquele indivíduo vai ter. Então é uma visão geral, é uma visão didática que traz para vocês o estudo propriamente do cérebro humano. Aqui foi uma visita a um museu em Amsterdã e aí a gente fez um estudo mais específico de uma cabeça um tanto atrapalhada, voltada para a neurociência. Inicialmente eu queria mostrar para vocês a estrutura que reveste o cérebro humano, a estrutura que protege, o crânio. O crânio é um osso espesso que tem como função a proteção do sistema nervoso central, quanto a trauma em especial. Não é só o crânio que protege o sistema nervoso central, a gente tem que lembrar da medula espinhal, que ela se continua pela porção cervical, por dentro do canal vertebral, e uma série de vértebras que percorrem a nossa coluna vertebral como um todo, dividida em uma porção cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. A medula espinhal propriamente, ela vai até L1, L2, a primeira e a segunda vértebra lombar. Então, ela não vai até o final, até a coluna sacral, vamos dizer assim. Então, a estrutura óssea continua com inervação por cauda equina, por continuidades de nervos, mas o cone medular, ele para no L1 e L2, ali na altura da 10ª vértebra torácica, como a gente vai ver depois sobre uma aula direcionada para a medula espinhal. Aqui eu estou mostrando nesse diapositivo a estrutura que reveste a cabeça humana, né? O que a gente vai encontrar na cabeça? Lá inicialmente, por fora, a gente percebe o cabelo, o fio do pelo do cabelo, né? Abaixo disso a gente tem uma camada de pele, uma camada de subcutâneo, né? Abaixo do subcutâneo eu tenho uma camada muscular, a gente chama de galha aponeurótica. Essa é uma estrutura que insere a musculatura cervical, a musculatura occipito frontal, que inerva, na verdade, toda a nossa região da cabeça. E aí eu tenho essa aponeurose, que muitas vezes é a responsável por um sangramento local, e a gente faz o famoso galo da cabeça da criança, um hematoma subgaleal, né, abaixo dessa galha aponeurótica, dando aquela impressão de uma coisa muito grave, um inchaço, um edema, que não tem nenhuma preocupação neurológica nesse sentido, a não ser estética. Abaixo disso, a gente encontra uma primeira camada antes de entrar no osso propriamente dito do crânio, antes de tocar a tábua externa do crânio, a gente encontra uma camada, uma capa envolvendo esse osso, bastante enervada, dolorosa quando se lesa, chamada de periósteo. O periósteo envolve o osso do crânio, né, como todos os outros ossos também, e ela inerva, ela traz a sensibilidade para esse osso. Num primeiro plano da tábua óssea, a gente tem a tábua externa. Essa porção porosa que vocês estão vendo, ela se chama díploe, é uma camada mais esponjosa desse osso do crânio, e uma tábua interna, que vocês notam uma camada inferior. Então, tábua externa, díploe, tábua interna. É assim que é composto o osso do crânio propriamente dito. Abaixo do osso do crânio, a gente vai encontrar já, então, um espaço
fechado, vedado, lacrado por uma capa cerebral chamada de meninge, né? A dura mater. A dura mater, um aspecto macroscópico esbranquiçado, a gente vai olhar sobre isso, ela reveste todo o espaço intracraniano, as cavidades cerebrais constituídas aí por ventrículos e preenchidas por líquor. Então, o espaço subdural é preenchido, então, abaixo, ele está abaixo da dura mater, a camada mais espessa. Uma das meninges, nós temos 3 meninges, uma delas se chama dura mater, chamada também de pachymeninge, por ser espessa. Né? Mais interiormente dessa camada de dura mater, a gente nota aberturas, formações, vãos dentro dessa dura mater, que formam os seios durais. São seios venosos, são seios de drenagem. Toda a circulação que drena o sangue que vai para o encéfalo pelas artérias cerebrais, aqui a gente tem a drenagem pelos seios durais. O seio dural nada mais é do que um espaço com sangue venoso que vai fazer a drenagem do sangue que chegou, que perfundiu o cérebro humano e agora vai sair por dentro dessas formações de dura mater. É assim que a gente está vendo aqui dentro nessa cavidade, ainda com algumas granulações aracnoideias, aqui para dentro, onde vai drenar o líquor para dentro da circulação da circulação venosa, perdoe. E abaixo disso, uma estrutura toda em forma de teia, lembrando muito as formações que as aranhas fazem. E aí a gente chama, é uma camada gelatinosa, num olhar macroscópico, que constitui a citoarquitetura do cérebro propriamente dito no aspecto físico, vamos dizer assim. Então eu venho abaixo da dura mater, com seios durais sendo formados, e ainda quando eu corto a dura mater, abro a dura mater, eu encontro uma camada gelatinosa, que constitui uma citoarquitetura importante para o cérebro. Essa camada, que parece teias de aranha sendo formada, se chama aracnoide. É uma das meninges, é a segunda meninge do meio externo para o meio interno, certo? E ainda uma terceira meninge, vocês estão vendo aqui essa camada em rosa bem clarinho, em contato íntimo com o tecido cerebral, com o córtex cerebral, com o neurônio propriamente dito, se chama pia mater. Então aí você tem 3 conceitos importantes, você tem as meninges sendo formadas por 3 camadas, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Uma vez infectada essas meninges propriamente ditas, a gente tem uma situação grave considerada meningite, né? Uma meningite de origem viral, meningite viral, bacteriana, fúngica e assim por diante. Então, comentando um pouco mais sobre essas meninges, sobre a anatomia que essas meninges determinam, aqui vocês estão vendo o osso, a tábua externa, a díplo e a tábua interna, a dura mater, em especial aqui, branca, como vocês estão vendo, então espessa, né? Vasos que percorrem a dura mater, vocês estão vendo a impressão desses vasos, em destaque, e vasos que se chamam artéria meningeias médias, né? Dos 2 lados, eu tenho a direita e a esquerda. Essas são as artérias que se rompem nos traumas de crânio, frequentemente, que cursam com hematoma extradural, uma situação cirúrgica, neurocirúrgica nessa condição. Você bate a cabeça e você traumatiza esse vaso aqui, chamado de artéria meningeia média, né? Aqui eu estou lidando com o lobo frontal, então o polo frontal, o lobo occipital dessa região, e vocês estão vendo a cabeça numa vista lateral. Uma outra visão sobre a formação anatômica que as meninges predispõem são essas cavidades, esses buracos dentro da cabeça. As meninges sendo segurada, tracionada aqui por uma pinça Kelly com dente, vocês estão vendo a meninge, a dura mater, revestindo toda a superfície interna do crânio. Vejam como ela determina todo esse espaço, ela reveste esse espaço. O cérebro estaria aqui dentro, ele foi retirado nesse slide em especial. E vocês estão vendo uma formação, uma tenda formada pela própria dura mater. Essa tenda, ela separa o espaço supratentorial, então acima da tenda, e o espaço infratentorial, abaixo da tenda, né? Essa tenda delimita, na verdade, o contato do lobo occipital, do cérebro humano, propriamente dito, do telencéfalo, com o cerebelo, que vai estar abaixo. O cerebelo está na porção infratentorial, junto com o tronco encefálico, né? Notem que aqui eu tenho um espaço bem reduzido comparado ao supratentorial. A importância clínica disso aqui é quando eu tenho um sangramento na fossa posterior, na estrutura infratentorial, na região infratentorial, eu tenho que ficar muito atento para o aumento da pressão intracraniana, porque é uma área de menor capacidade de complacência, em que um sangramento acaba comprimindo estruturas como o tronco encefálico, que está junto aqui na fossa posterior, no meio infratentorial. Então, é uma separação determinada basicamente por meninge, por dura mater, né, como vocês estão vendo aqui. Um outro corte de uma vista superior das meninges propriamente dito, então vocês estão vendo aqui dura mater, e aqui para destacar o chamado seio sagital superior.
uma grande veia de drenagem que corre por cima, por superior ao cérebro humano, né? Na foice cerebral, eu tenho correndo bem na linha média, né? na separação, na divisão entre os dois hemisférios cerebrais, eu tenho uma grande veia de drenagem chamada de veio sagital superior. Essas veias podem, por exemplo, trombosar num uso de anticoncepcional oral numa mulher que tem tendência a fazer trombose. Então, é uma trombose venosa, é importante, a gente precisa fazer tratamento de urgência com anticoagulação. Continuando ainda essa disposição, aqui foi retirada a dura mater, né? Então a dura mater fica aqui nesse corte, como vocês estão vendo, uma camada mais espessa de meninge, né? E aqui eu tirei a aracnoide. Então vejam que aqui, na medida que eu tiro a dura mater, o que vocês enxergam abaixo? Uma camada gelatinosa. Essa camada gelatinosa é composta por aracnoide, uma das meninges, a segunda meninge do meio externo para o meio interno. No meio interno, eu estou tirando então, finalmente, a aracnoide, e vocês estão enxergando o tecido cerebral. Vocês veem vasos de pequeno calibre naquela região, arteríolas ali fazendo a comunicação, veias, vênulas muito pequenininhas fazendo a drenagem do sangue que chega pelas arteríolas. Então, essa camada aqui que eu estou retirando, vocês estão notando agora com intimidade no neurônio, na substância cinzenta, a pia mater propriamente dita. É mais difícil de ser identificada no aspecto anatômico. Uma visão lateral, eu deixei aí um pedaço aqui de dura mater, vocês estão vendo a aracnoide gelatinosa ainda percorrendo os vasos sanguíneos e na intimidade do cérebro, do tecido cerebral, propriamente a da pia mater em contato. Aqui duas veias chamam a atenção, as veias de Trollards, as duas veias superiores, as veias de Trollards, trazendo o sangue da superfície cerebral para dentro do seio sagital superior e aí, por fim, para a drenagem para o sistema venoso, para o sistema dural. Aqui um destaque em especial para essas veias, né? Essa situação em especial é uma situação de doença, uma situação em que eu tenho pus no meio da aracnoide. Essa situação é de meningite bacteriana. Óbvio, o indivíduo morreu com essa doença, uma doença gravíssima de franca deterioração neurológica e morte. Então, a aracnoide toda envolvida aqui por uma substância mais purulenta, produzida pela própria bactéria. Os ventrículos cerebrais foi um tema que a gente abordou no bloco 1, então a gente lá determinou que os ventrículos são cavidades, são espaços anatômicos, espaços preenchidos por um líquido, o líquido cefalorraquidiano, o líquor propriamente dito. Aqui vocês estão vendo a anatomia do espaço intraventricular, os ventrículos laterais com seu corno anterior, um corno temporal, um corno occipital, o átrio do ventrículo lateral, a drenagem para o terceiro ventrículo, pelo aqueduto mesencéfalo para o quarto ventrículo e daí sim pelos forames de Lush-Tamajendi para dentro dos seios do espaço subdural e para dentro do seio, finalmente, para cair na circulação. Um contato desses ventrículos com os núcleos profundos, núcleos da base. Então, aqui a gente está vendo estruturas como o núcleo lentiforme, aí, composto pelo putamen, pelo pálido lateral, pelo pálido medial, o núcleo caudado, a cabeça do caudado, o corpo do caudado, a cauda do caudado. Isso aí a gente vai abordar especificamente em aulas direcionadas aos núcleos da base, ainda nesse bloco 2, destacando o aspecto funcional desses núcleos em especial. Esse foi um diapositivo que a gente já mostrou, é um vídeo de produção e drenagem licórica. Lembrando só que o líquor é produzido por pletos coroides e drenados através das granulações aracnoideias para dentro do seio dural, como vocês estão vendo aqui. Agora vocês já conhecem que esse grande seio dural, na linha média do cérebro humano, se chama seio sagital superior. A drenagem vai ocorrer desse seio para dentro, então, da circulação venosa, lá para a periferia até chegar no coração. Muito bem. Com relação ao córtex cerebral, o que a gente precisa destacar, então, tentando entender o que há de mais nobre na espécie humana, o que há de mais evoluído no aspecto de desenvolvimento da espécie, né? É isso aqui, é o córtex cerebral. O córtex cerebral, ele é todo formado dessa forma, vocês estão vendo aqui que eu rebati a dura mater, tirei a musculatura temporal, e vocês estão vendo o cérebro, com vasos ali preenchidos por silicone, o que dá essa cor azulada, avermelhada para esses vasos. Mas aqui, o que eu queria destacar é que esse tecido cerebral, se ele fosse completamente liso, como é próximo ao nascimento ali, eu teria uma condição complicada, porque eu teria um grande espaço sendo ocupado por muito menos tecido do que comparado à realidade, onde esse tecido é todo rugoso, ele é todo dobrado sobre ele próprio, né? O que a gente dá o nome de circunvolução. Então, o que é uma circunvolução? São as dobras encontradas no tecido cerebral para que ele se adapte com maior quantidade de tecido num espaço menor. Né? A natureza tenta privilegiar aqui o nosso crânio e diminuir o espaço cerebral para que consiga ter um maior conteúdo de cérebro num espaço menor. E isso eu encontro através das circunvoluções. Então, sempre que a gente for olhar um cérebro humano, nós vamos encontrar esse aspecto aqui.
um tecido muito enrugado, que a gente dá nomes específicos para cada uma dessas circunvoluções, dependendo do lobo que ela está, do giro em especial que ela está, separado por frestas, por fenestrações, por espaços anatômicos. Vejam que os espaços anatômicos não é uma doença no cérebro, é um espaço anatômico, é fisiológico, ele existe, ele está lá para delimitar limites desses nossos giros. Então eu tenho giros e tenho sulcos. Os sulcos são os espaços anatômicos, preenchidos aí por aracnoide, por pia mater, a dura revestindo toda a cavidade cerebral, e também líquor. O líquor banha essa estrutura toda, como a gente já viu na primeira aula, uma importância toda metabólica importante e além da proteção contra trauma. Se eu pegasse esse cérebro humano e esticasse, eu teria que ter uma cabeça do tamanho de uma fronha de travesseiro, 2.500 centímetros quadrados, responsáveis pela área de uma superfície cortical toda expandida, toda esticada. Por isso a natureza encolhe, dobra através de circunvoluções, giros e sulcos associados. Certo? Uma primeira visão, então, a gente entende como é que está composto, como é que ele está distribuído, como é que se apresenta o córtex humano. É assim que a gente precisa entender. A próxima pergunta com relação a esse tipo de compreensão inicial sobre a macroscopia da neuroanatomia vem em relação a um aspecto importante, hemisférios cerebrais. Isso é um conceito. Né? Nós temos dois hemisférios cerebrais. Nós temos um hemisfério cerebral esquerdo e um hemisfério cerebral direito. São intercomunicados por feixes, por axônios que percorrem desde um hemisfério para o outro, fazendo uma via de intercomunicação. Eu tenho comissuras que intercomunicam o hemisfério direito com o esquerdo. Eu tenho comissura anterior, eu tenho comissura posterior e uma grande comissura, a maior comissura do cérebro humano, do sistema nervoso, que se chama corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura formada por múltiplas, milhares de fibras brancas que intercomunicam o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, na medida que isso for necessário para a funcionalidade do cérebro humano como um todo. E é isso que a gente vai acabar vendo daqui para frente. Um conceito outro importante é com relação à dominância hemisférica. Qual hemisfério é dominante? Na espécie humana, a gente sabe que o hemisfério que é dominante é aquele que vai dar a última palavra para uma ação, para uma função, para uma interpretação. Ah, você tem dúvida se você vai executar ou não um ato motor? Né? O hemisfério dominante, que predomina o esquerdo na espécie humana, é ele que vai dar a última palavra. Em 95% das pessoas, eu tenho uma dominância à esquerda, independente do fato dessa pessoa ser destra ou canhota. Não há inter-relação direta com esse fenômeno. A pessoa pode sim escrever com a mão esquerda e ter uma dominância também à esquerda. Pode escrever com a mão direita e ter uma dominância à esquerda, como é o habitual. 95% das pessoas têm uma dominância do nosso hemisfério esquerdo. E é assim que se divide o cérebro humano. Alguém tem que dar a ordem final. Quem vai dar é o hemisfério esquerdo. Certo? Muito bem. A que nós atribuímos de função do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito? Uma condição importante da gente notar é que, considerando o hemisfério esquerdo como o dominante, nós teríamos esse hemisfério mais com funções críticas, analíticas, né, extremamente cognitivo. Enquanto que o meu hemisfério direito, representado por cores, por meditações, por um aspecto mais filosófico do pensamento, uma harmonia da fala, uma melodia sendo associada. Então, isso aqui estaria sobre um aspecto mais emocional, vamos dizer assim. Então, se a gente for grosseiro na hora da delimitação, nós vamos falar o hemisfério esquerdo é absolutamente cognitivo. E é quem manda, na maioria das pessoas, em 95% é o lado esquerdo. Por outro lado, o hemisfério direito é um hemisfério com funções muito mais atribuídas a emoções, né? Como a melodia de uma música, como a paisagem, como a cor das flores, como uma pintura abstrata. É aí que estão as funções relacionadas ao hemisfério esquerdo. Em 5% das pessoas isso está invertido, então o meu hemisfério direito está responsável pelas porções analíticas, pelas funções mais críticas, mais cognitivas, enquanto que o esquerdo estaria com as funções mais abstratas, mais melódicas, mais emocionais associadas. Isso depende muito da pessoa que a gente está falando. Em geral, consideramos o esquerdo como dominante. Muito bem. Com relação a destros e canhotos, então vamos deixar um conceito fixo aqui, que a gente acaba escutando muito sobre lateralidade, e as pessoas invertem um pouco um conceito. Eu acredito até que haja uma mistura em relação à conceituação exatamente de dominância cerebral e de vias motoras, que são vias cruzadas, vias sensitivas, que são vias cruzadas também. Então nós temos que ter muito em mente que vias motoras que se relacionam com atos motores de membro superior, membro inferior, no meu hemicorpo à esquerda, são controladas pelo meu hemisfério direito. Basicamente é isso, eu tenho uma resposta sempre cruzada de uma via motora, de uma via sensitiva, a mesma coisa.
né? Para o hemisfério esquerdo, vale a mesma regra. Isso é para os dois lados. Isso não tem a ver com dominância cerebral, a princípio. Não tem a ver com ser destro e canhoto. Eu trago um dado da população geral, né, mundial, em que a gente tem 95% das pessoas com uma dominância à esquerda. E ponto final. 5% com uma dominância à esquerda. E aí você me pergunta, mas quantos por cento eu tenho de canhoto, quantos por cento eu tenho de destros? Olha só, dos canhotos, das pessoas, em torno aí de 35%, 40% de canhotos que nós temos na população, 70% desses canhotos têm dominância também à esquerda. Vejam só, e 30% com dominância à direita. O que quer dizer que não importa se você escreve com a mão esquerda ou com a mão direita em relação à sua dominância cortical, dominância hemisférica. Você pode ter uma dominância esquerda e escrever com a mão direita. Ótimo. Você pode ter uma dominância esquerda e escrever com a mão esquerda. Também não há problema nenhum, porque os hemisférios são intercomunicáveis. Tem o corpo caloso, que a gente vai conhecer, uma estrutura que permite a passagem da informação para o hemisfério dominante por última análise. Então não há importância nessa dominância a princípio. Você vai comunicar um hemisfério com outro de qualquer forma, sendo dominante ou não. Então, vamos colocar esse conceito muito bem definido a partir de agora para a gente não cometer erros aí que a gente vê com muita frequência em relação à lateralidade, à via motora cruzada, à dominância hemisférica, ao canhoto que obrigatoriamente teria aí uma via dominante à direita, não é verdade, né? Vamos conceituar isso. Muito bem. Aqui um corte de um crânio, né? Aqui vocês estão vendo o osso do crânio propriamente, fenestras abertas aqui, separando as suturas cranianas, vocês estão vendo o cérebro lá dentro, uma capa de dura mater envolvendo a intimidade desse crânio, um espaço chamado de espaço subdural preenchido por líquor aqui, e aqui uma vista cirúrgica exatamente dessa mesma condição, né? Eu tenho a abertura da dura mater, bem branquinha, né? Eu tenho o osso em volta, o crânio, e vocês estão vendo aqui já o cérebro humano com a sua aracnoide sobreposta, a pia mater estaria mais embaixo, né? E todos os vasos sanguíneos aqui lesionados numa abordagem desse porte para demonstrar exatamente o que a gente quer dizer em relação à neurocirurgia. Esse é um corte com algumas áreas funcionais relacionadas, é basicamente em cima desses conceitos que a gente vai discutir, o que faz cada região, qual é a importância disso, como é que o Brodmann chegou a determinar esse mapa citoarquitetônico. E aí uma coisa que eu queria destacar para vocês é que se eu pegar um fragmento de cérebro humano daqui, quer dizer, uma capa cortical, a gente vai se lembrar muito bem das vias, dos neurônios que saem dessa região, emitem seus axônios lá para baixo, formando vias motoras, vias sensitivas, intercomunicando isso com os núcleos da base, né? E se eu pegar em especial o córtex motor, o córtex mais habitual, mais prototípico, específico do cérebro humano, eu vou encontrar 6 camadas celulares. Aqui vocês estão vendo a superfície do córtex cerebral e as 6 camadas se dividindo aqui como molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna e uma camada fusiforme, por último, formando então as 6 camadas do córtex motor. Ponto. Quando eu vou olhar cerebelo é uma outra distribuição, quando eu vou olhar núcleos da base é uma outra distribuição. Outras estruturas modificam arquitetonicamente, histologicamente sua apresentação quando a gente vai fazer uma análise mais específica de cada região. Essa área motora em especial, ela se apresenta dessa forma, com 6 camadas clássicas aí encontradas pela histologia. Num espécime humano, vocês estão vendo aqui um corte coronal, então vocês estão vendo o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo desse indivíduo aqui, e se eu separar, se eu isolar um fragmento de substância cinzenta, o que eu vou encontrar? Exatamente a mesma imagem mostrada no último diapositivo. Você vai ver 6 camadas de células representando aqui uma área motora especial, específica do córtex cerebral. Então, é dessa forma que a gente considera o estudo, a distribuição dos neurônios na camada cortical e sua substância branca com fibras brancas, axônios sendo enviados por esses neurônios motores para fazer sinapse com núcleos da base, com cerebelo, com tálamo e assim por diante. Muito bem. Esse é um filme que traz para vocês uma animação específica sobre uma viagem por dentro dos neurônios. Depois nós vamos fazer um destaque especial em material de apoio com relação a isso. Aqui, condições anatômicas, mostrando então um polo frontal, um polo occipital, e vocês estão vendo aqui lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal sendo subdivididos. Notem nessas próximas figuras, se vocês vão ver, as dobras, as circunvoluções que o cérebro humano apresenta. Os sulcos que ele apresentam, as frestas, os espaços anatômicos por onde o neurocirurgião costuma abordar esse tipo, nas cirurgias para abordar lesões mais profundas da substância branca, por exemplo, ele usa esses espaços para não lesar giro.
não lesar circunvolução. Porque uma vez que ele lese uma circunvolução, ele está lesando o quê? Neurônio, corpo de neurônio, núcleo de neurônio. Isso não volta mais, isso não se recupera. Isso pode se compensar por uma neuroplasticidade, mas com neuroregeneração você não consegue fazer, principalmente nos adultos da espécie humana. Então aqui vocês estão vendo essa distribuição cortical com vasos sanguíneos envolvidos, que é a nossa realidade. Claro, não é colorido dessa forma, mas é assim que a gente vê a imagem de um cérebro humano. Se eu rebaixo o meu lobo temporal, vocês notem aqui o frontal aqui em cima, um corte do meu lobo frontal, o lobo temporal sendo especulado aqui, abaixado com essa espátula, eu encontro um lobo profundo no cérebro, giros e sulcos profundos pela lateral do encéfalo. Aqui o indivíduo está olhando para frente, então eu tenho aqui o polo frontal, aqui o lobo occipital e eu estou rebaixando o temporal. Eu vejo uma cavidade dentro do cérebro, complexo coroide, logo eu estou falando de ventrículo, os ventrículos laterais do cérebro, e aqui eu estou vendo uma área composta por giro e sulco. Quem é essa área em especial? Aqui é o lobo da ínsula. Esse lobo demarcado é o lobo da ínsula. Lobo ilhado. Ínsula nos remete à ideia de uma ilha isolada, né? Ele está lá na profundidade da lateral do cérebro, em contato ali com os núcleos da base, com diversas funções importantes, fazendo esse tipo de anatomia, esse tipo de disposição com 3 giros curtos da ínsula e 2 giros longos da ínsula posteriores. Então, é essa imagem lateral que a gente vai ter, aqui mostrando também a vascularização da ínsula, né, através da artéria cerebral média e seus ramos aqui. Uma visão frontal do cérebro humano, notem o olho da pessoa aqui, as duas órbitas da pessoa, e aqui é um corte coronal mostrando aqui o hemisfério direito do indivíduo, o hemisfério esquerdo, os orifícios que são os ventrículos, as cavidades ventriculares, preenchidas por líquor, né? Núcleos profundos, notem que esses núcleos têm uma tonalidade muito parecida com o córtex cinzento, né, lá em cima, com o córtex cerebral. É claro, porque os núcleos são acúmulos de neurônios dentro do sistema nervoso central, só que fora do córtex cerebral. Então, o meu córtex ficou lá para cima, sulcos aqui determinando a separação anatômica, substância branca, até que em determinado momento eu encontro áreas mais acinzentadas novamente no interior do cérebro, na profundidade. Esses aqui são os núcleos da base encontrados, que a gente vai comentar mais especificamente no momento. Outro núcleo aqui, núcleo caudado, também um núcleo da base, uma porção do tálamo sendo visualizada, né? Aqui vocês notem o quiasma óptico aqui por cima, né? Então tem toda a função, a informação visual sendo passada por aí através da captura pela retina nas órbitas. Essa é uma visão vista por baixo, uma visão inferior do cérebro humano. Vocês estão vendo então aqui o polo frontal, aqui o polo occipital, aqui vocês estão vendo uma estrutura que lembra muito o Mickey Mouse. Essa estrutura que lembra muito o Mickey Mouse se chama mesencéfalo. É a estrutura superior do meu tronco encefálico. Vamos lembrar lá, o tronco encefálico ele é dividido em mesencéfalo, em ponte e bulbo. Eu estou mostrando aqui para vocês um corte com o mesencéfalo, a área mais superior do tronco encefálico. É nessa imagem aqui que vocês estão vendo. Nervos olfatórios, nessa região, o quiasma óptico, recebendo os feixes, as vias do nervo óptico, né? Outros nervos, oculomotor, troclear, o lobo temporal, nessa região aqui, com uma proximidade bastante grande do mesencéfalo, e uma glândula aqui atrás, que foi muito famosa ali, muito mistificada essa glândula na sua apresentação inicial, porque não se conhecia a função. Ela é uma glândula endócrina dentro do sistema nervoso central, numa região chamada de epitálamo, ele está lá atrás do tálamo, é a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula produtora de hormônio melatonina, que controla o nosso ritmo circadiano, a vigília, o sono, né, o despertar. É ela que está envolvida aqui com os níveis de melatonina. No momento que começa a escurecer o dia, a gente começa a aumentar a liberação da melatonina, preparando o cérebro humano para o sono, propriamente dito. Muito bem, um outro corte, mostrando então o mesencéfalo. Essa área negra do mesencéfalo se chama substância negra. Uma vez que falte essa substância negra, ou que eu tenha degeneração das fibras que estão ali por autoimunidade, por exemplo, eu tenho uma doença chamada de Parkinson. A doença de Parkinson é por perda da substância negra do mesencéfalo, né, responsável pela produção de um neurotransmissor específico chamado de dopamina. Então, no Parkinson eu tenho perda dessa substância e, portanto, a apresentação clínica do Parkinson. Aqui é um espécime cadavérico também, onde foi mantido o tronco encefálico, o cerebelo, né, em contato íntimo com o meu lobo occipital, os lobos temporais, então eu tenho os 2 polos temporais, os polos frontais, o nervo olfatório nessa região, o quiasma óptico está
cortado e a vascularização do tronco encefálico. Vocês estão vendo aqui a medula oblonga, já chegando na altura do bulbo, ponte mais acima coberta, né, aqui ó, a ponte, e mesencéfalo, que não dá pra gente ver, né, nesse corte, mas eu consigo notar a glândula hipófise nessa região frontal. E aí nós vamos entrar nesse momento numa discussão sobre as funções dos lobos cerebrais, que é uma função, que é agora a interface entre neuroanatomia e neurofisiologia propriamente dita, né? Aqui nós vamos ter informações bastante importantes de como o cérebro funciona, o que faz cada lobo, as lesões, como é que elas se apresentam em cada lobo específico. E é isso que nós vamos fazer um destaque específico. Eu só queria, antes de começar a falar de aspectos funcionais, mostrar para vocês como é que o Brodmann delimitou áreas funcionais. Imagina que ele fez isso lá em 1880, 1890. Como é que naquela época ele conseguiria montar um mapa funcional do cérebro? Se a gente não conseguia fazer cirurgia com pessoa acordada, eletroestimulação, isso era uma coisa virtual ainda para a época. E aí eu trouxe para vocês, inicialmente, como a ideia para o Brodmann se deu. E a ideia para o Brodmann acontece através das teorias do Franz Gall. Gall é um estudioso da época, 1848, em que lança o termo frenologia. O que era frenologia? Olha o que o Gall fazia. O Gall estudava, ele pegava um grupo de pessoas felizes, muito felizes, um grupo de pessoas muito tristes, um grupo de pessoas muito agressivas, outras muito melancólicas. Ele separava essas pessoas em grupos e estudava através da medida do seu crânio. Ele tinha réguas específicas, como vocês estão vendo aqui nessa foto. E através desses grupos, ele falou, deixa eu estudar o grupo das pessoas alegres. E através de medidas do crânio, da superfície craniana, ele delimitou um mapa, propriamente dito, um mapa funcional. Ele disse, olha, essa região aqui é a alegria, essa aqui é a tristeza, essa aqui é a impulsividade, a raiva está aqui na frente, através de medidas do crânio. Aí você vai me perguntar, poxa, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Primeiro que ele foi muito persistente, né? Muito difícil você conseguir fazer medidas nesse tanto. Isso demanda muito tempo, grupos muito grandes de comparação. Mas ele foi atrás, quer dizer, ele era uma pessoa entusiasmada, ele era uma pessoa curiosa, no mínimo. Agora, em termos de informação funcional, nenhuma. Nada. Medir o crânio externamente não dá pra gente, hoje a gente sabe disso, nenhuma informação sobre o funcionamento cerebral. O cérebro está dentro do crânio, eu preciso tirar a tampa do crânio para analisar a função cerebral, a função cortical lá dentro, perto do tecido, fazendo eventualmente eletroestimulação no tecido cerebral, né, numa cirurgia aberta, por exemplo. Aqui ele não me deu nenhuma informação funcional. Mas por que então eu trouxe o Gall? Porque a ideia foi interessante do Gall. Foi através dessa ideia que o Brodmann começou a fazer os seus estudos. Qual foi a grande ideia do Gall? Devem ter regiões, setores cerebrais com funções diferentes. Cada uma responsável por uma em específico, que são ali muito bem harmonizadas para conseguir executar uma função final. E essa é a grande ideia que a frenologia trouxe para a gente. Em termos de ciência, de informação, nada que se justifique. Totalmente errado esses gráficos, não tinha nenhuma correlação. Agora, a ideia de que cada região cerebral, cada região da nossa cabeça seria responsável por alguma função específica, é assim que sim, que a coisa caminha na ciência e deu certo. E foi isso que o Brodmann fez. Aqui está o Brodmann, no seu primeiro trabalho, publicado em 1909, ele traz em 30 páginas uma descrição, área por área, de aspectos funcionais relacionados ao córtex cerebral. Aqui eu tenho uma foto mostrando o Brodmann aqui com um grande professor que ele teve na época, o Vogt. Ele fez muitos estudos em relação a isso, ele veio para o laboratório desse cientista e lá eles estudaram muito anatomia, muito citoarquitetura. E como é que o Brodmann consegue, então, delimitar propriamente, aqui em 1909, com as suas publicações, os aspectos funcionais do cérebro? A revista Nature, em 2010, trouxe para a gente essas informações, mostrando que ele fazia cortes histológicos das regiões cerebrais e as regiões que eram muito próximas em termos de histologia, ele dava um número específico. Então deixa eu começar a estudar aqui o meu giro pós-central. Estudou uma área na sua superfície, né? Quando a histologia, a apresentação das células mudava de forma, ele falava, não, isso aqui não é mais o meu número 3, é o meu número agora 1. Agora mudou a forma, não é mais o número 1, é o número 2. Então ele foi numerando o nosso cérebro de acordo com a mudança na histologia da apresentação cortical, da superfície cortical.
É isso que o Brodmann faz. Em 1909, publica o seu trabalho mostrando as diversas áreas corticais. Nos animais inferiores, que é quando ele começa a estudar isso, ele determina 52 áreas funcionais. Não achou analogia com 52 áreas humanas. Então, o ser humano, ele determina 43 áreas funcionais. É aí que ele vai descrever uma por uma. Então, inicialmente, em animais inferiores, são 52 áreas que a gente acaba vendo aí nos livros didáticos, mas na espécie humana, em especial, ele não acha correlação para algumas áreas, né? E, portanto, ficam sendo responsáveis 43 áreas funcionais distribuídas dessa forma. Esse é o mapa citoarquitetônico que o Brodmann descreve. Tá? Não há correlação associada às áreas 12 a 16 e 48 a 51, fazendo aí essa subtração, a gente de 52 cai para 43 áreas. Muito bem. No entanto, uma coisa que chama atenção no trabalho que a Nature traz, avaliando o que o Brodmann faz, uma coisa que chama a nossa atenção é que ele é muito claro na descrição do trabalho dele que é um estudo que ele faz da superfície cerebral. Ele não considera a profundidade dos giros. 2/3 do córtex cerebral ele está escondido por dentro dos sulcos, né? Os giros se curvam para dentro dos sulcos e ele perde a referência em relação a isso. Então, o estudo que o Brodmann faz é muito interessante no aspecto da superfície cortical. Agora, ele sempre disse, na hora que você quiser estudar com mais profundidade, com mais delicadeza, você precisa ir na peça anatômica e especular a profundidade dos sulcos que envolvem esses giros todos até o seu limite específico. Então, é falho o seu mapa, porém usado até hoje, nesse aspecto de profundidade cortical. O mapa que é descrito como mapa funcional em 1957 é esse que eu estou apresentando para vocês, né? Com diversas funções aqui intelectuais, o olhar versivo para o outro lado, as praxias, enfim, as áreas de linguagem, as áreas funcionais são determinadas em 1957 através desse mapa, mas a gente considera hoje ainda o mapa tradicional, em 2015, o mapa funcional de Brodmann, com 43 áreas na espécie humana, como vocês estão vendo aqui. Né? A superfície interna, a superfície medial tem áreas diferentes, com funções diferentes. Mas o que nós vamos chamar a atenção, o que se destaca, são as áreas da superfície cortical propriamente dita. Muito bem. Entendido isso, eu trago um outro trabalho, publicado também bem recentemente, aqui em 2012, pela Nature, comparando, então, um atlas anatômico sobre o que o Brodmann tinha descrito no formato habitual, que vocês já viram, e agora um estudo sobre a transcrição das células nessa região. Então, um estudo molecular, mostrando se aquelas áreas que o Brodmann descreveu inicialmente têm mesmo uma representação através do estudo da função da célula no seu aspecto molecular, com as armas da biologia molecular que nós temos hoje disponíveis. Então, é um estudo extremamente interessante que a gente consegue fazer uma correlação até que ponto o Brodmann estava certo, lá em 1909, ou não. Né? O que diferencia Brodmann de hoje? Não para nossa surpresa, Brodmann estava certo em muitas das áreas. Na hora que ele usa um método histológico para diferenciar uma área da outra, a gente hoje, através das funções cerebrais, acha uma correlação muito, muito próxima com o que o Brodmann tinha descrito através dos números, das 43 áreas funcionais. Então aqui a gente consegue ver uma comparação de um primeiro cérebro, um cérebro 1, um cérebro 2, e sua correlação em relação às áreas frontais, às áreas parietais, o giro transverso de Herschel, as áreas primárias da visão, né? E aí a gente consegue determinar, através da divisão do Brodmann, a função através de uma estrutura chamada transcriptoma. O transcriptoma é o transcrito, é o que a célula produz de informação. E é aqui que a gente consegue fazer uma correlação bastante importante entre essas áreas e essas funções específicas. Essas bolinhas, quanto mais próximas elas estão umas das outras, é porque ela tem aspecto funcional muito parecido. Veja como o mapa que a gente entende por biologia molecular se assemelha muito à estrutura que inicialmente tinha sido descrita. Quando a gente sobrepõe uma coisa na outra, vejam a proximidade. Né? Áreas motoras estão nessa região mesmo, áreas do intelecto estão aqui, áreas da sensibilidade, das gnosias, das praxias aqui, as áreas visuais correlacionadas, né? As áreas de linguagem e tudo mais. Quer dizer, a gente confirma por biologia molecular as ideias que o Brodmann trouxe. Claro que há algumas diferenças, mas bastante sutis comparado a um indivíduo de 1909 e hoje nós em 2012, quando foi publicado esse trabalho, 2013. Quer dizer, a gente hoje tem um arsenal de tecnologia muito maior para descrever isso daqui e realmente Brodmann tinha muita razão nas suas descrições.
Certo, turma? Nesse primeiro momento, eu queria que vocês entendessem esses conceitos gerais. Na próxima etapa, na próxima aula, a gente vai discutir, em especial, função de cada lobo. Lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal, occipital, o que faz cada um desses lobos, né? Como eles estão situados, quem são os giros que compõem, quem são os sulcos que compõem. Então, nesse primeiro momento, eu queria que vocês ficassem com essas ideias, estudassem esse tipo de coisa para entrar para a próxima aula mais seguro das informações que vão entrar novas. Ok? Um abraço e até a próxima aula.